Muito bem, então vamos ao nosso encontro, onde nós vamos falar sobre os sinais da iluminação. Tá, tarará, tá, tá. Então, nós temos um assunto muito legal hoje. É um assunto que dá uma alegria. Hoje a gente vai falar das coisas boas, né, do despertar, assim, essas experiências incríveis, né, que a gente passa, né? Que muitas vezes a gente acaba abordando os temas do despertar, os temas que são desafiadores, né? Porque essa jornada tem ambos os lados, né? Tem coisas muito lindas, mas coisas bem delicadas e difíceis, complicadas, né? E, enfim, hoje vamos falar aí da parte luz, né? Da parte gostosinha do despertar, que são essas experiências de iluminação que muitas vezes o termo iluminação, eu vejo que ele é visto às vezes com um olhar assim meio fantasioso, assim, né? Porque é o que a cultura muitas vezes nos pinta, né? A parte mais religiosa pinta uns cenários assim da questão da iluminação como algo assim meio que fora, assim, né? Tipo, é uma realidade totalmente diferente, né? Da que a gente vive aqui, né? Sim e não, né? É sempre um paradoxo, né? Quando a gente fala dessa dimensão consciência, a linguagem fica muito limitada e as coisas eclodem em paradoxos, né? Mas vamos tentar abordar aí esse tema de uma forma leve. Eu trouxe aí 8 experiências, ah, das mais comuns, das mais significativas, assim, a meu ver, nesse processo. Então, a ideia é a gente tocar um pouquinho em cada uma dessas 8 experiências. E aí tu vai vendo aí que tipo de experiências que tu já teve, né? E depois a gente faz uma partilha aí dos, das experiências que vocês já tiveram, né? Muito bem. Mas antes da gente começar aí o nosso, nossas reflexões aí sobre essas experiências, vamos fazer uma prática bem breve, só para dar uma acalmada aí na mente tagarela. Então, uns 2, 3 minutinhos. Então, primeiramente, acomoda o corpo, encontre uma posição confortável e vai aí respirando fundo e relaxando um pouquinho. Vai deixando o corpo se aquietar, vai deixando a mente repousando no momento presente, vai te esvaziando de todo o dia de hoje, esvaziando de preocupações com o dia de amanhã, vai deixando a tua cabeça completamente vazia, oca, sem significados, sem conceitos. Como se tu estivesse resetando a máquina. Tu ainda está ligado, acordado, presente, mas não tem nenhum software rodando. Estado de vaziez.
Não te preocupa se pensamentos entrarem na tua cabeça. Apenas não te identifica com eles, deixa eles passarem por ti. Apenas te mantém vazio, respirando, sentindo esse certo alívio de estar vazio de si mesmo, vazio de histórias, vazio de preocupações. Tem um alívio aí. Desfruta só por alguns segundos a mais desse alívio de estar vazio. Toma uma respiração profunda. Ah, muito bem. Então, devagarinho, voltando a atenção no momento presente, aqui, conectado. Breve reset. Zero. Tem um alívio aí, não tem? Ah, ufa. Sair um pouquinho dessa tagarelice mental, esse processamento quase contínuo de informação. Muito bem. Então, vamos aí ao nosso tema de hoje. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Nossa, e olha aí que bacana. Muito bem. Então, o encontro de hoje, nós vamos falar aí um pouquinho sobre os sinais da iluminação. Muito bem. Então, a iluminação, gente, muita gente que está nesse processo do despertar acredita que a iluminação é o final da história. Ou seja, ah, descobri essa consciência, percebi, né? Isso que todo mundo fala desse lugar de consciência plena, de unidade com o todo, de amor, de liberdade, de paz. Tive uma experiência, agora minha vida está resolvida. Acho que todo mundo que está aqui no encontro, acredito que já teve algum momento como esse e sabe que não é assim. A iluminação é uma das etapas, né? Um dos estágios desse grande processo do despertar da consciência, né? Então, a iluminação é quando a gente descobre, né, que existe um eu, vamos colocar assim, um eu mais profundo do que o nosso personagem, nossa pessoa, nossa identidade pessoal, né? Nosso senso de eu pessoal ou ego, né? Então, é quando a gente descobre que há algo além do ego, né? Então, a gente passa uma vida inteira preso dentro da perspectiva de ser uma pessoa, né? Aqui, o Otávio, né? Então, para mim, essa descoberta aconteceu em setembro de 2016. Foram 10 anos de busca e aconteceu essa descoberta, né? De, peraí, há algo a mais aqui na minha experiência de ser humano, além do Otávio.
Então, essa dimensão que a gente chama aqui de consciência, né? Então, quando a gente descobre isso, a gente meio que dá uma pirada, assim, né? Porque é uma descoberta muito disruptiva, é uma descoberta muito que dá uma chacoalhada nas nossas verdades, naquilo que a gente tinha como verdade e concreto e real, né? Dentro da nossa vida. Então a gente começa a questionar algumas coisas de uma forma muito profunda. Então essa iluminação ela vem como uma sequência, né? Geralmente eu digo assim, para que essa iluminação aconteça, precisa haver um certo ponto de prontidão no buscador. E esse ponto de prontidão, para mim, tem a ver com o meu nível de identificação ou desidentificação com o meu eu pessoal. Então, quanto mais desapegado, ou minha disposição de desapegar do meu eu pessoal, mais pronto eu estou para ter uma experiência de iluminação, que é a transcendência, digamos assim, né, desse eu pessoal, a minha identidade como pessoa no mundo, né? Então, eu digo que é o quarto estágio dentro desse grande processo do despertar. Então, começa com o despertar inicial, a gente questionando a Matrix, né, questionando os sistemas vigentes, né, e começando uma busca por respostas, né? Aí tem a busca em si, né, que a gente começa a buscar informação, a buscar entender, né, o que existe além, né, para ser descoberto nessa vida. Então, a gente busca religiões, busca leituras, busca informações, busca práticas, né? Depois a gente tem o estágio da liberação, que é quando a gente começa a descobrir que para a gente caminhar nessa jornada, a gente precisa olhar para os obstáculos internos que surgem. Então, a gente começa a olhar aí para as questões de infância, condicionamentos, traumas, enfim, toda essa carga e bagagem emocional de condicionamentos que a gente carrega, né? Então, isso precisa ser exposto, né? A gente precisa olhar para isso. E quando a gente já tem um certo trabalho feito nesse lugar de liberação, aí começa a abrir essa porta para esse estágio da iluminação. Ah, tá. Espera aí que tem gente. Só um pouquinho. Deixa eu parar aqui que eu preciso liberar aqui para alguém entrar. E eu vou colocar aqui a Simone, que chegou agora, como. Só um instantinho. Vou botar. Eu vou te colocar como co-host. Daí tu, se entrar alguém aí, tu habilita. Valeu. Então voltamos aqui. Muito bem. Então a gente aí adentra esse estágio, né, da iluminação, que é essa descoberta, né? E além da descoberta, existe uma série de insights que começam a surgir, que são justamente essas experiências de iluminação. São essas fichas que começam a cair para a gente. Então a gente começa a entender as mensagens dos grandes avatares da humanidade. Então a gente começa a entender por que que Buda disse o que ele disse, a gente começa a entender por que que Jesus disse o que ele disse. Então, essas fichas vivenciais começam a cair nesse estágio da iluminação. Então, a gente diz que não é a pessoa que se ilumina, né? Na verdade, a pessoa fica iluminada pela consciência, né? Essa dimensão que nós descobrimos nesse processo. Então, a consciência é como um holofote que coloca luz, né, nesse eu pessoal. Então, fica iluminado os nossos processos emocionais, os nossos processos mentais, nossos condicionamentos, né? Como que a gente está reagindo às situações, né? Então, essa consciência começa a ficar aguçada de perceber as nuances, né? Das minhas emoções e dos meus pensamentos. Então, aqui que a gente começa a identificar cada vez mais, de uma forma mais clara, os padrões, né? Que a gente carrega. E aí, quando a gente está nesse lugar de estar consciente desses padrões, a gente tem uma escolha. Enquanto a gente está inconsciente dos nossos padrões e condicionamentos,
a gente não tem escolha, a gente simplesmente segue o fluxo dos condicionamentos. Repete, né? A gente repete os padrões. Agora, quando a gente está consciente dos padrões, surge uma outra dimensão mais atrás, observadora, né, da experiência, que nos permite ter uma escolha, seguir aquele padrão ou não seguir aquele padrão. E fazer diferente, né? E romper com aquele hábito. Então, eu digo que nesse estágio da iluminação é quando começa a jornada do encontrador da verdade. Então, a gente passa uma jornada de buscador espiritual, e nesse estágio da iluminação, a gente começa a incorporar essa identidade de encontrador da verdade, porque a gente começa a encontrar aquilo que, às vezes, a gente teve em busca durante décadas. Né? Para mim, foi 10 anos de busca. E, às vezes, eu vejo pessoas com 20, 30 anos de busca ainda nesse lugar, né, assim, de ainda não reconheceu de uma forma direta, né, através de uma experiência direta, esse lugar de consciência, né? Então, nós vamos explorar aqui um pouquinho essas experiências que acontecem com a maioria das pessoas que estão nessa jornada, que já experimentaram essa dimensão, já viram, já tocaram nessa dimensão consciência, que é a quinta dimensão, né? Vamos lá para a primeira experiência aqui que acontece com a gente, é uma dissolução temporária do ego. Então, essa experiência é assim: esse eu individual, aqui no caso seria o Otávio, né? Ele se dissolve temporariamente e resta apenas a consciência pura, sem julgamentos, narrativas ou significados. Então, a gente experimenta isso de uma forma inconsciente, muitas vezes, em vários momentos do dia. A gente tem momentos de consciência em algumas situações do nosso dia a dia. Só que a gente não está consciente de que é isso que a gente está experimentando. Então, a gente tem esses estados, por exemplo, hoje eu estava conversando com um amigo e ele vai todo dia, acorda às 5:30 da manhã e vai para academia fazer exercício. Ele tem momentos de meditação, de estado meditativo ou de consciência pura fazendo exercício. Só que ele não está consciente de que ele experimenta esse estado, né, de pura consciência. Então, a maioria das pessoas, e geralmente quem tem um hobby ou uma busca por algum esporte, expressão artística, qualquer tipo de hobby, as pessoas têm essa dissolução temporária do ego. E isso é exatamente isso que traz a satisfação para a pessoa, e não a atividade em si. É o que ela encontra de estado de ser durante aquela atividade que traz a satisfação. Então, é a transcendência do ego que nos traz um senso de satisfação. As pessoas encontram isso fazendo algum esporte radical, encontram isso fazendo algum hobby, encontram isso fazendo algum esporte, encontram isso dançando, cantando, fazendo vários tipos de atividades humanas que sempre estiveram presentes na nossa civilização. Só que a gente nunca percebe de que é exatamente essa mecânica que acontece por trás daquela atividade. Então, não é a atividade em si que te traz a satisfação. Aquela atividade te promove essa dissolução temporária do ego. Por isso que tu gosta tanto de fazer aquilo. Entende? Então, essa é uma situação bem comum e todo buscador já experimentou, talvez, de algum lugar mais profundo, alguma experiência mais profunda, aonde que tu sente essa sensação de, mas espera aí, quem sou eu aqui? Vai para um lugar onde tu não sabe exatamente quem tu é. Fica um vácuo, um vazio. E geralmente esse tipo de experiências traz um insight, né? E o insight gira em torno dessa ideia. Ó. Eu não sou as minhas histórias, eu não sou as minhas identidades, eu não sou os meus pensamentos, eu sou o espaço onde tudo isso acontece.
Então, é esse deslocamento do teu senso de quem tu é, do senso de eu, que desgruda do ego e migra para essa dimensão mais ampla, consciência. Então, nessa migração do teu senso de eu, tu passa a ser a consciência observadora que testemunha o ego, testemunha as histórias do ego, as identidades do ego, os pensamentos do ego, mas tu não está preso nisso, tu não está fixado nisso. Então, esse senso de ego, eu digo assim, é como se o ego se dissolvesse, ele mergulhasse nesse oceano de consciência e ao mergulhar ele se dissolve, se torna consciência. Então, mas depois isso é uma experiência de pico, né? É uma experiência, ela acontece e depois a gente volta ao olhar normal. É. Algumas pessoas têm esse tipo de experiência e permanecem um tempo nesse lugar, né? Mas geralmente depois precisa todo um processo de integração e amadurecimento para poder estabilizar esse tipo de visão, né, no nosso cotidiano. E aí vem o estágio da integração, que é o estágio pós-estágio da iluminação. É integrar isso, trazer essa consciência para o cotidiano, né? Muito bem. Uma segunda experiência, uma clareza intuitiva e essa sensação de expansão, né? Então, clareza é aqueles insights, né? Aquelas fichas que caem. E a sensação de aquilo que eu sou não está dentro do corpo. Então, essa expansão, a sensação de que aquilo que eu sou é maior do que o meu próprio corpo, que transcende essa localidade, né? Esse corpo que está geograficamente posicionado em um lugar no planeta. É o senso de localização, ele some, né? Então é uma sensação de que o meu senso de eu se expande para algo ilimitado. Então, aqui são insights profundos surgem espontaneamente, revelando verdades que vão além do pensamento lógico. Há uma percepção ampliada de si mesmo e da realidade. Então, esses insights é justamente quando estou pegando o exemplo do ego quando ele se dissolve, né, no oceano de consciência, mas ele retorna. Quando ele retorna, né, eu digo, ele retorna meio que encharcado de lucidez, de clareza, de percepção ampliada. Então é aqui que rola esses insights, esses cliques, essas percepções, né? Essa clareza intuitiva, assim, agora entendi. Agora entendi porque Jesus disse tal coisa. Agora entendi o que que é a atemporalidade da consciência. Agora entendi. Cai essas fichas, né? Então, isso também é bem comum, né, dentro do processo do despertar, né, essas cliques, né, esses cliques de percepção que surgem às vezes espontaneamente, às vezes surge quando tu faz uma prática, né, de meditação. Às vezes pode ser práticas simples, né? Apenas conecta nesse lugar e tum, cai uma ficha, né? E geralmente os insights giram em torno dessa ideia, assim, a verdade não precisa ser buscada fora. Ela emerge naturalmente quando estou alinhado com a minha essência. Então, aquilo que a frase clássica, né, do Buda, a verdade não está lá fora, ela está dentro de você, né? Muitos mestres apontavam para esse lugar, né? Então, o que que é isso? Porque a consciência é a tua essência, é aquilo que tu é. Então, esse é o dentro de você, é aquilo que tu é em essência. Então, essa verdade, a verdade de quem tu é, já está aí, já está disponível. Só que a gente não tem o hábito de levar a nossa atenção para esse lugar. Então, essa verdade surge, né, quando eu me alinho com essa essência. Então, esses cliques, essas experiências de clareza, né, e sensação de expansão de consciência, traz geralmente insights nesse sentido. Terceira experiência, experiência de unidade com o todo. Essa aqui
humano lá de Nazaré traduziu como eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ou seja, quando eu me reconheço como consciência, eu entendo que todas as pessoas também são essa mesma essência que eu sou, né? E que essa essência está contida em todo o átomo do universo. Então, desse lugar, a gente ouve, né, uma linguagem espiritualista, assim, a gente ouve aquela frase, somos todos um, né? Então, às vezes parece algo meio, somos todos um, então, é uma linguagem meio boba, mas é verdade. A partir dessa perspectiva da quinta dimensão, isso é uma verdade, né? E a experiência, né, que Jesus teve, ele traduziu dessa forma, né? Há uma unidade, nós não, eu e Deus não estamos separados, mas ele não dizia que apenas ele não está separado de Deus. Ele dizia que todos nós, vós sois Deus também, assim como eu. Todos nós temos essa mesma essência, essa unidade, né? Então, aqui é uma sensação profunda de interconexão com tudo, onde as fronteiras entre eu e o mundo, o universo, os outros, né, desaparecem. Isso pode surgir especialmente em momentos de conexão com a natureza ou em estados meditativos profundos. Então, essa sensação, essa experiência é realmente incrível, né? É uma expansão muito grande, é aquela sensação de estar no colo de Deus, estar no colo de Deus. É tipo assim, não é tu mais que está caminhando, tu te entregou, te fundiu com o divino, né? E não há nada a ser feito. Então tem sabe aquilo que a gente fala, a gente ouve falar assim, né? Deus te ama incondicionalmente, né? Deus te dá suporte, Deus te cuida incondicionalmente. Tudo isso são linguagens para traduzir essa unidade com o divino. E os insights giram em torno dessa questão. Bom, então, se eu e Deus somos uma coisa só, se eu e todos os seres estamos em unidade nessa dimensão consciência, então a separação entre nós é uma ilusão criada pela dimensão da mente. Então, tudo é uma expressão da mesma essência, incluindo eu mesmo. Então, o Otávio é uma expressão única da consciência que nós somos. A Mônica é uma expressão única da consciência que nós somos. A Thaís é uma expressão única, um conjunto de padrões, é como uma digital de padrões, único, que nunca existiu em toda a história da humanidade. Nunca existiu esse conjunto único de padrões, essa expressão única da fonte, da consciência, né? Mas, em última instância, todos nós somos essa mesma essência. Estamos em unidade, né? Eu digo, esse é o nosso denominador comum como ser humano, porque nosso corpo é muito diferente, a nossa história de vida é muito diferente, a nossa cultura muitas vezes é diferente, nossos condicionamentos são diferentes, nossa personalidade é diferente, tudo é diferente, exceto essa dimensão. Esse é o nosso denominador comum como ser humano, consciência. Muito bem. Quarta experiência, estado de presença absoluta e libertação do tempo. Aqui tem uma experiência também muito incrível, presença, né? A presença é esse lugar do aqui e agora, né? É quando a gente se dá conta de que o tempo é uma ilusão também criada pela mente. Então, nessa experiência, experiência de iluminação,
ela surge para a gente como uma... Às vezes a pessoa diz, parece que o tempo pausa, Otávio. Parece que assim, eu entro num lugar e o tempo está pausado. Parece que eu estou num filme em câmera lenta, um filme pausado. Eu mergulho tanto no momento presente, nessa experiência, eu estou tão fundido com o momento presente, que eu entendo que esse momento presente, ele é contínuo, ele é eterno. E essa sensação de temporalidade, de memória, passado e imaginação, futuro, né? A gente percebe isso como, peraí, isso não é real, isso só existe dentro da minha cabeça. Então eu entro nesse lugar de presença absoluta com o momento presente. Eu me alinho com o momento presente, com esse, o que o humano chamou de vida eterna, é esse alinhamento com o momento presente, essa presença conectada com o aqui e agora. Aqui, isso é eterno. O momento presente é eterno. É a existência acontecendo agora, que o universo inteiro está acontecendo agora, aqui, nesse instante. Todos os cantos do universo estão existindo nesse instante. O resto é apenas memória e imaginação. O resto está dentro da nossa cabeça. Então, a única coisa real é esse momento. É esse universo inteiro existindo nesse instantâneo da vida. Então, essa experiência, vamos dizer aqui, a mente se aquieta e você experimenta o agora em sua plenitude. O tempo deixa de ser relevante e o momento presente se torna a única realidade. O que aconteceu ou o que vai acontecer, aqui tem uma sensação interessante. Aqui também tem um alívio, né? Tem um alívio das preocupações com o futuro e tem uma soltar de bagagem das coisas do passado. É tipo, não me importa o que aconteceu e não me importa o que vai acontecer. O que importa é esse momento. O que eu vou fazer com esse momento. Às vezes a gente tem vislumbres breves desse lugar, mas essa experiência, quando tu entra fundo nessa experiência e consegue sustentar essa presença absoluta, aqui a gente encontra esse... Nossa, a gente encontra muitas coisas aqui, né? E algumas experiências até se desdobram a partir disso, né? E os insights que podem surgir em torno dessas ideias aqui. O agora, então, é absolutamente real. O momento presente é eterno. E nele eu encontro o meu equilíbrio. Porque aqui, eu digo, quando tu funde a tua atenção com o momento presente, o ego some. Porque o ego mora no tempo. O ego mora no passado e no futuro. No momento presente, tu tem a experiência de ausência do ego, que é a primeira experiência lá que a gente falou, essa dissolução temporária do ego. Todas as experiências estão conectadas, porque todas brotam desse lugar da quinta dimensão, da consciência. Mas elas surgem com nuances diferentes, com frequências diferentes, né? Então a gente experimenta essa reverberação da quinta dimensão da consciência com características diferentes. Muito bem. Experiência de paz profunda e silenciosa. Então, paz, para mim, a paz sempre foi uma busca durante toda a minha jornada. Assim, eu sempre, claro, depois que eu fui me dar conta, né, depois que aconteceu o despertar, eu fui me dar conta que, na verdade, durante os 10 anos da minha busca, que eu não sabia exatamente o que que eu estava buscando, né, mas eu me dei conta que paz, eu estava em busca de paz. E essa paz, quando surge, né, esse lugar de consciência que é, eu digo assim, é uma quietude, assim, quando tu encontra um lugar de muita quietude, assim, parece um lago, sabe, um lago sereno,
a água não se move, tem uma, quietude é a palavra, uma quietude, e daqui desse lugar de quietude, né? Uma profunda quietude, assim, parece que nada perturba, né? Pode acontecer barulhos, pode acontecer movimentos, mas tu tá numa estabilidade interna, uma estabilidade interna. Ali, paz. Paz eu traduzo como aquela sensação de tá tudo bem, tá tudo bem, é uma sensação de tá tudo bem. Tá, mas eu tô passando aqui por dificuldades, tá tudo bem que essas dificuldades estejam aí, né? Mas tá tudo bem. Mas tá desafiador, tá tudo bem que esteja desafiador. Mas eu tô enlouquecendo, tá tudo bem que tu esteja enlouquecendo. Vai passar. Está tudo bem é a manutenção da paz. Não é que tu vai dizer, não é para tu dar vou dizer, tá? Foda-se. Não é para tu dar um foda-se para as coisas e dizer, azar. Não, é uma quietude interna, é um lugar que diz, tá tudo certo, eu confio na vida. Eu confio na vida. Eu estou em paz comigo mesmo, eu estou em paz com o mundo do jeito que ele é. Mas, Otávio, tu não vê o caos que está o mundo, que as confusão, meu Deus, está acontecendo tanta coisa ambiental, política, econômica, social. É um caos o mundo. Como é que tu pode ficar em paz? Tá tudo bem que esse caos esteja aí, faz parte do processo todo. Deus não erra. Se a tua mente tem essa pretensão de saber mais do que a própria vida, não sei não. Melhor dar uma revisada aí. Porque quando a gente começa a reconhecer esse lugar de consciência, a gente entende que tá tudo certo com todos os problemas, com todas as tretas, com toda a confusão que está existindo no mundo. O mundo está em transição. Essa transição vai chacoalhar e vai fazer barulho. Aonde que a tua atenção está fixada? No problema ou na solução? Então, nós estamos, de uma forma ampla, nós estamos, a humanidade, a transição que a gente fala aqui, é a transição de uma vida centrada no ego, no eu pessoal, para uma vida centrada na consciência. Essa transição que está começando a acontecer de uma forma mais profunda, com cada vez mais pessoas. De uma vida centrada no ego, que é onde mora todas as tretas, todos os conflitos, todos os egocentrismos e todas as complicações que a humanidade criou para ela mesma, vem de uma vida centrada no ego, onde o meu interesse, aquilo que eu quero para mim, para os meus, né? Então, esse senso de separação entre nós e os outros, entre nós e a natureza, esse senso de separação é o causador de todas as tretas. Então, a gente está precisando de que mais pessoas façam essa transição de uma vida centrada no ego para uma vida centrada na consciência. Então, quando a nossa atenção desgruda do problema e passa a focar em si mesmo, né, nessa transição interna, a gente começa a encontrar mais clareza no nosso coletivo, menos eu e mais nós como civilização. Como que a gente pode avançar? Porque as catástrofes ambientais estão colocando em risco não o planeta, mas a nossa espécie. O planeta vai seguir existindo, ele vai passar por transformações inúmeras ainda e vai seguir existindo. Mas a gente já teve 4 ou 5 extinções em massa da vida no planeta. Reza a lenda que a gente está indo para uma sexta extinção em massa. Tem esses ciclos, né?
naturais, mas o quanto que nós, como humanidade, estamos influenciando nisso. Enfim, já migrei para outros assuntos, mas eu me empolgo às vezes. Então, essa experiência de paz profunda, né, que é o que eu vejo que esse lugar é muito necessário, né? Muito necessário que a gente cultive, especialmente nós que já temos alguma clareza, né, de autoconhecimento, já temos uma jornada de busca, a gente precisa cultivar essa paz, a gente precisa sair desse modo de guerra, de resistência com a vida, de resistência ao que a vida nos apresenta. Então, essa experiência de paz profunda é um silêncio interior estável, imperturbável, mesmo diante de desafios externos. Surge a percepção de que a paz não depende de circunstâncias externas. Então, isso muitas vezes não é fácil encontrar esse lugar, né? Porque as circunstâncias externas por força do hábito, a gente está sempre fixado, a nossa atenção está sempre fixada no que está acontecendo conosco. Então, a paz é quando a gente começa a estabilizar a nossa atenção dentro, mantendo essa estabilidade, mesmo diante do caos externo. É desafiador? Claro. Se fosse fácil, estaria muito mais tranquilo nosso planetinha. Mas nós que já estamos nessa busca, já estamos nessa jornada, nós temos esse, digamos, compromisso conosco mesmo, em primeiro lugar, de sermos um exemplo de paz diante das pessoas que nos circundam. Então, esse autotrabalho é muito preciso. E paz, né, esse lugar de paz e silêncio, né? O silêncio o silêncio eu falei no último encontro, o silêncio é um dos grandes aprendizados, né, desse despertar, aprender a silenciar. Então, silenciar não é o mesmo que calar. Calar é quando tu sufoca aquilo que tu gostaria de falar. Silêncio é quando tu compreende que naquele momento nada precisa ser dito. Nada precisa ser dito. Tudo certo. Silêncio é a melhor resposta. Mas às vezes a gente cala, né? A gente sente que deve falar, mas a gente sufoca aquela fala, né? Sufoca aquela expressão, né? Parece que a gente está silencioso, mas internamente a gente está num conflito. Muito bem. Então, os insights que podem surgir em torno dessas ideias de que a verdadeira paz não é a ausência de problemas ou de desafios, né? Mas a capacidade de estar em harmonia com o que é, com a realidade que a vida está nos apresentando naquele momento. Então, a vida nos apresenta situações, né? Às vezes desafiadoras. Então, quando eu sinto ou penso, vida, não, está errado, eu não quero essa experiência para mim. Eu entro em resistência para com a vida. E aqui que o ego entra. Aqui entra o sabotador crítico, o juiz que julga a vida e diz isso está errado, isso está certo, isso não deveria estar acontecendo, deveria estar acontecendo tal coisa. Essa experiência não é boa, é ruim, gosto, não gosto, queria outra coisa. Então, essa é modo resistência. Por aí que o ego entra sempre, pela resistência. Então, quando eu entro em harmonia com o que é, tá tudo bem que essa experiência não seja confortável, agradável nesse momento, mas eu aceito, eu entro no modo de aceitação, eu entro em modo de fluidez com aquilo. Quando eu entro no modo de fluidez, de harmonia com aquilo, eu habilito-me a lidar de uma forma muito mais lúcida com a situação, porque eu não estou no modo resistência. Então, manter esse lugar de tá tudo bem,
Ah, mas não, mas tá tudo bem. Segue firme. Vai fluindo com a situação. Aí tu vai conseguindo essa manutenção da paz. É na fluidez, sem resistências. Então não é que eu vou deixar de ter situações desafiadoras. As pessoas pensam às vezes, ah, despertei, agora minha vida é só flores. Não, as tretas seguem acontecendo, os desafios seguem aparecendo. Os desafios tanto internos quanto externos. Mas como que eu me coloco para lidar com eles, né? Então, se tu olhar para a tua história, né, e tu ver os teus avanços dentro do despertar, eu pelo menos olho para a minha história e digo, caramba, hoje em dia eu consigo sustentar essa paz de uma forma muito mais estendida do que há 2, 3, 4 anos atrás. Então tem um amadurecimento da manutenção dessa paz, né? Que é isso, quando surgem essas experiências, né, dentro da, do despertar, ou seja, experiência de iluminação que vem com o tom, com a frequência da paz, dessa quietude, do silêncio, né? Às vezes, quando a gente experimenta isso pela primeira vez, é arrebatador, né? Aí tu entende o que é a paz interior. Até então era um conceito na nossa cabeça, paz interior. Mas só quando tu entra nesse lago quieto e imóvel, é que tu, é isso então. Uau! Isso está dentro de mim, sim. Isso é a minha essência, sim. Não acredito. Muito bem. Outra experiência, experiência de amor incondicional e unidade com os outros. Essa outra frequência, né? Dessas experiências de iluminação que às vezes elas vêm com esse tom do amor. E dentro do amor a gente entra nesse lugar de unidade, né? Unidade com os outros, né? Então, esse amor, eu me lembro, eu acho que eu já falei para algumas pessoas sobre essa experiência. Vou contar brevemente aqui. Eu estava já estava vivendo esse processo do despertar, até já tinha o grupo do Meditação Zero na época. E eu me lembro que eu estava no ônibus indo para um trabalho que eu estava fazendo. E aí eu sentei no ônibus e tal, o que que eu vou fazer aqui? Não, eu vou fazer uma meditação. Aí fiquei ali, sentei, fechei os olhinhos, uma meditação zero na época, né? Que era nenhuma técnica, apenas reconhecer, né? Levar a minha atenção para a dimensão consciência que já está aqui na minha experiência. Essa é a prática. E aí fiquei ali, sei lá, um pouquinho assim, e daqui a pouco a frequência, né? A nossa frequência energética, quando a gente entra nesse lugar, a sua frequência energética tende a se elevar, né? E aí eu senti aquela frequência elevando e teve uma hora que eu senti o, o, o cardíaco, né? O chakra aqui do cardíaco começou a expandir, 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 assim, uma alegria muito imensa, assim, uma sensação de amor, de amorosidade, assim, por tudo, né? Daí eu tava que nem um maluco, assim, sentado de olho fechado com um sorriso nas orelhas, assim, né? Dentro do ônibus. Daí eu abri os olhos, assim, para ver se tinha alguém me olhando, né? Eu não tava fazendo papel de maluco ali. E daí eu olhava para as pessoas e eu simplesmente amava todas aquelas pessoas que estavam no ônibus. Eu amava todas as pessoas, incondicionalmente. Eu olhava para o cobrador, eu amava o cobrador. Eu olhava para a senhorinha, para a criança, eu olhava para o banco do ônibus, eu amava o banco do ônibus. Eu amava o chão, eu amava o ônibus, eu amava tudo que eu via na minha volta. Foi uma experiência, assim, eu tive umas 2, 3 experiências parecidas, né, depois disso. E são coisas que a gente não esquece, assim, coisas incríveis, assim, né? Que é a sensação de amor transbordante, é o amor sem direção, ele simplesmente transborda em todas as direções. Então, ele não é um amor condicional, localizado. E eu até levei um tempo para
para admitir que esse amor que transborda dessa dimensão era maior, assim, maior que o amor que eu tinha pelas minhas filhas. Porque o amor que eu tenho pelas minhas filhas é um amor direcional. Eu sempre dou esse exemplo, assim, eu olho para minhas filhas e eu digo, caramba, eu amo muito esses seres. Mas eu olho para o meu vizinho, não tem esse mesmo amor que eu sinto pelas minhas filhas pelo meu vizinho. Mas nesse lugar de amor incondicional, ambos, tanto as minhas filhas quanto o meu vizinho, são vistos como irmãos de caminhada. Eles estão em unidade comigo. Eu não estou preso em papéis, vizinho e pai. Eu transcendo as identidades, eu transcendo os papéis. Então eu entro, eu me conecto com a unidade que somos. E aqui não tem papel nenhum. Então a natureza da consciência é amor, é paz, é liberdade, é felicidade, é contentamento, né? E isso por si só já está em unidade com os outros, com o todo. Então, é doido, mas eu juro que é verdade. Então, um fluxo natural de amor e compaixão que não depende de condições externas. Surge uma conexão genuína com os outros, percebendo-se como parte de um todo maior. E os insights que geralmente surgem, então, o amor não é algo que dou ou recebo, mas algo que sou. Uma vez eu escrevi um mantra que era assim: sou o amor aprendendo a amar. Aqui tem tanto a dimensão não dual, a dimensão transcendente, consciência, sou o amor, e inclui o relativo, né? A dimensão dual, o Otávio. Sou o amor, como consciência, eu sou amor. Como Otávio, eu estou aprendendo a amar. Então, eu sou o amor aprendendo a amar. Isso até é uma musiquinha com esse... Então, ele flui naturalmente quando me reconheço como parte de todos os seres. Então, eu, Otávio, estou em comunhão com tudo isso. Então, aquilo que nós somos é o denominador comum, a base de nós todos, né? Então, o quão maravilhoso seria se tivéssemos líderes, né, das nossas sociedades que estivessem enxergando a partir dessa ótica. Aí uma boa reflexão. Muito bem. Outra experiência, experiência de contentamento e alegria de ser. Então, esse contentamento, eu digo assim, é uma alegria serena, que para mim se traduz como o contentamento está muito próximo do que a gente chama de felicidade. Felicidade é um contentamento. Muitas vezes eu dei o nome de felicidade sem causa. Então, essa experiência de iluminação muitas vezes surge desse lugar, é uma felicidade sem causa. Tu experimenta um contentamento, uma alegria de apenas ser. Mas por que que tu está feliz? Porque eu sou isso que eu estou vendo que eu sou. Só que isso não é uma causa, não é um evento, isso é uma constante. Então, não tem uma causa para a tua felicidade dentro dessa experiência, porque ela é uma constante. Eu apenas reconheci a existência dessa dimensão consciência na minha experiência, e esse reconhecimento é como uma relembrança. Eu me relembro de que eu sou isso, e isso por si só me traz um contentamento, uma alegria serena de apenas ser. Não é porque eu comprei um carro novo, não é porque eu tive uma boa notícia, não é porque eu ganhei uma promoção no trabalho, não é. Não tem nenhuma causa. Isso é muito louco. Eu tive muitos momentos disso, assim, é impagável. Tu ficar feliz por nada.
Ficar feliz por apenas ser aquilo que tu já é. Olha o paradoxo doido. Então, é um estado de felicidade sem causa, onde há uma alegria natural e espontânea simplesmente por existir. O eu sou, né? O senso de eu sou. Essa palavra também, nessas dimensões de espiritualidade, a gente ouve falar muito, né? O eu sou. O que que é esse eu sou? É o puro senso de existir, de ser, né? Que é a própria consciência. Consciência é o eu sou. É onde a consciência adentra o mundo, ela adentra o mundo na nossa experiência de ser humano através do senso de ser, o senso eu sou. Eu sou, eu existo. E o mano lá de Nazaré falou, ele queria dizer o eu sou, ele falava como sinônimo de consciência. Eu sou. Isso é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando tu olha a partir da perspectiva do eu pessoal, do ego, tu entende que ele estava falando dele como Jesus, como pessoa, como indivíduo, como personalidade. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não, não, não. O eu sou, que ele se referia, era consciência. Consciência, senso natural de ser. Isso é o caminho, isso é a verdade de quem tu é. Isso é a vida por si só, a vida impessoal que todos nós somos. Deus em mim, né? Mesma coisa. Então, o insight é a felicidade que busco, não está em nada externo. Ela é minha natureza essencial, sempre disponível. Mas parece que a gente tem um talento para ser infeliz, né? É apenas um velho hábito. O velho hábito de se ver a partir da perspectiva do eu pessoal, do ego. É aqui que mora toda a infelicidade, né? Muito bem. E uma última experiência, a experiência de liberdade interior. Liberdade. Isso é uma busca também muito forte, né, de muitos buscadores. Tá aí conectada com o arquétipo do rebelde, né? Rebelde, aquele que está em busca de liberdade, de romper com condicionamentos, com padrões, né, com o sistema, né? Vamos acabar com essa Matrix, vamos matar o ego. Então, essa busca por se libertar, né? Então, às vezes a gente experimenta esses momentos de iluminação com essa amplitude, né? A sensação de liberdade é quando tu vai para o alto da montanha ou quando tu vai para a beira do mar. Vai para a beira do mar e tu olha aquele horizonte assim amplo, né? Ah, liberdade é essa amplitude assim. Espera aí. Uau, essa vida é muito maior do que as minhas pequenas preocupações, né? Então, liberdade é essa sensação de que aquilo que eu sou, a consciência que eu sou, não está presa dentro desse corpo, dentro dessa estrutura psicológica. Aquilo que eu sou é muito mais amplo. Eu, consciência, sou livre do Otávio. Nada do que aconteça com o Otávio afeta esse eu sou, essa consciência que somos. Então, é descobrir uma dimensão em ti que é totalmente livre. Não importa o que acontecer na vida do Otávio, eu, consciência, permaneço, numa linguagem religiosa, imaculado. Um sentimento de total liberdade, onde nenhuma limitação interna ou externa parece restringir sua essência. Então, é esse senso de amplitude, né? E o insight é a liberdade que procuro, não é externa, mas um estado interno de ser livre de condicionamentos e apegos, né? Aqui também essa liberdade vem trazendo esse desapego, que é um dos pontos centrais também em todo o processo do despertar, o desapego, né?
se desapegar das minhas verdades, dos meus condicionamentos, dos meus dramas pessoais, né? Das minhas crenças limitantes, né? Então, esse desapego, né? Então, nessa experiência de liberdade, a gente está totalmente desapegado de tudo, porque a gente sabe que aquilo que nós somos não está preso nessa dimensão, não está preso no corpo, não está preso na mente. Então, eu encontro esse desapego total. E olha que interessante, deixa eu cuidar o horário aqui, 21 já. Olha que interessante. Eu venho de uma família espírita, né? Meus pais são espíritas, meus irmãos espíritas. E eu, enfim, tive uma base um pouco assim, né, dessa lugar de espiritualidade, né? Na doutrina espírita. E depois, mais adiante, eu fui ler um livro, está até aqui embaixo do meu monitor, aqui, o livro tibetano do Viver e do Morrer, que é um livro budista, né? E é interessante porque eles descrevem a experiência de morte muito parecida do que a gente ouve falar aqui no Ocidente, com aquela questão do túnel, sabe? Do túnel. O túnel, aí passa cenas da nossa vida. No budismo, eles descrevem também dessa forma. Ah, tu tem aí o livro, Laura. Show. Aham. E, e aí, como é que eles descrevem isso? E tem uma visão muito interessante no budismo, que é o seguinte: eles dizem assim, ó, que eles descrevem como um vórtice de energia, e não como um túnel, mas um vórtice de energia que a gente entra quando a gente morre, né? E nesse vórtice de energia passa também cenas dessa nossa última vida e as cenas que passam por nós no momento da morte, as cenas que entram em ressonância com a gente, ou seja, aquelas situações, pessoas, contextos, aprendizados representam os nossos apegos. Os nossos apegos vão dar o tom da nossa próxima encarnação. Ou seja, tudo aquilo que a gente viveu nessa vida, essas experiências às quais a gente sente que tem uma conexão, que a gente não se libertou daquilo, ou seja, tem um aprendizado ainda a ser feito, ou tem algo a ser liberado ali, ou tem algo ainda, tu te sente em dívida com aquela pessoa, precisava falar, ai meu Deus, eu não falei o que eu queria falar para minha mãe. Então, esses apegos que vão passar e tu vai entrar em ressonância com alguns deles. São esses apegos que vão dar o tom, ou seja, os aprendizados da tua próxima encarnação, e tu segue nessa roda do samsara, reencarnando, reencarnando em função dos teus apegos. Então, esse é um ponto central na nossa jornada toda, como alma, entende? Nossa jornada espiritual, como ser de quarta dimensão, né? Então, os nossos apegos é um ponto central. Então, a liberdade é uma busca essencial nossa em função disso. Muito bem. Fecha parênteses. Bom, então vamos aqui para a nossa partilha em grupo. Então, a pergunta aqui para nortear a nossa partilha. Então, quais dessas experiências de iluminação você já teve? E como foi essa experiência para você? Simples. Então, eu vou parar aqui a nossa compartilhamento de tela. E agora, eu contei algumas aí das minhas experiências. Agora, eu estou curioso para saber de vocês que tipo de experiências que já surgiu por aí. Então, é simplesmente tirar do mute aí, tomar a palavra. E se você nunca teve, né, nenhuma experiência como essa, talvez você já tenha tido alguma outra parecida, similar. Estou curioso para saber também. Mas se não tiver nenhuma, tá tudo certo. Tu aprende aí com as experiências dos outros e quando surgir, tu vai
surgir na tua experiência, tu vai pelo menos poder saber que isso faz parte do processo. É para a gente não surtar com essas experiências, sabendo que faz parte do processo. Então, passo a palavra aí para quem sentir aí vontade de partilhar alguma experiência que tenha vivido. Ou quiser perguntar alguma coisa, ficou com dúvida de alguma questão, ou quiser comentar alguma coisa que eu falei. Então, espaço aberto aí para a gente compartilhar, turma. Vou falar aqui um pouco. Eu me interessei por esse tema, Otávio, porque para mim, quando você fala de experiência direta, é sempre uma incógnita. E aí foi muito bom assim te ouvir hoje, porque eu fui tentando entender, né, em que momento foi que eu fui me sutilizando, né? E acho que começou quando eu li o livro O Poder do Agora. Eu estava num curso de meditação e a gente treinava a meditação dentro da universidade, Universidade Federal de São Paulo. Aí a gente sentava nas cadeiras, eram umas cadeiras duras, com um monte de barulho assim da rua. E aí eu ficava, gente, o que que eu tô fazendo aqui, meu? Eu não, aí o curso era 9 meses, né? Aí nos 3 primeiros meses foi essa tortura, era uma tortura assim para mim. Nossa, Aí eles recomendavam os livros e aí quando veio o Poder do Agora eu tive muita dificuldade de entender, mas quando eu entendi, eu falei, meu Deus, parece que ali, assim, uhum. um novo capítulo se abriu, assim. Aí eu acho que começou dali, aonde eu fui percebendo que eu não percebia antes, que eu vivia, sei lá, acho que eu não vivia, né? Eu tinha um tampão, assim, né? Impedindo a experiência da vida, né? Assim, presente, né? Então, eu acho que eu nunca tive vislumbres, assim, igual esse que você falou Eu queria muito ter, na verdade, assim, sabe, essa experiência da unidade. Eu não tive isso ainda. Eu já tive momentos, assim, nas minhas práticas, até de cura emocional, chegar num lugar de falar, nossa, que amor eu tô sentindo agora, quando não tem a dor, quando não tem o sofrimento, quando não tem o apego a como deveria ter sido. Aí vem aquele choro de que toma tudo, né? Aí talvez esteja tudo conectado, né, com o que você está falando, mas de te ouvir, assim, eu fui me inebriando, assim, é muito maravilhoso te ouvir, assim. Acho que era isso um pouco que eu tinha para partilhar e para agradecer também novamente por estarmos aqui. Sempre muito bom. Que massa, que massa. Sim, a gente tem esses momentos, né, a gente experimenta um momento de paz, né, no meio do dia a dia, tal, 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 Uhum, 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 mas quando vem desse lugar, né, de reconhecimento, né, reconhecimento da tua natureza, aí é uma sensação de sem causa, um uhum, amor sem uhum, uhum, causa, uma liberdade sem causa, uma felicidade sem causa, uma paz sem causa, uhum, uhum, entende? Assim, uhum, claro que muitas vezes os eventos que acontecem podem nos engatilhar a experiência, né? E às vezes a uhum, gente vai para esse lugar, né? E a experiência engatilhou aquilo. uhum, Mas aí quanto mais lúcido, né, e consciente a gente está, mais a gente entende essa mecânica de que, na real, esse estado de amor que eu estou experimentando aqui parece que é em função daquela gatilho. uhum, Mas, na verdade, o gatilho me trouxe para a minha essência. É a minha essência que traz a experiência. Entende? uhum, Show. uhum. Maravilhoso. Laura, solta o verbo, maninha. Então, estão me ouvindo? Sim. É, eu sempre tive uma necessidade muito grande de silêncio, de introspecção.
né? De quietude. Desde a minha adolescência, quando eu passei minha adolescência no sótão da casa dos meus pais, quietinha, lendo, né? E buscando algo que eu não sabia o que era. E aí a vida me levou para muitos papéis, muitas funções. E busquei através da filosofia, me formei, me graduei em filosofia, algumas respostas, mas eu sentia sempre que não era aquilo, que tinha mais. E essa inquietude, assim, sempre foi minha companhia, assim. Na pandemia, eu disse, opa, agora é minha hora, agora é minha vez, Uhum. né? Então, eu não podia sair, porque a velharada estava toda morrendo, né? Meus filhos, mãe, tu tem que ficar em casa. Aí, eu disse, né? Dispensei um relacionamento de 20 anos, né? Não podia ver meu neto, não podia. E aí fiquei em casa, sozinha durante 7 meses. Nesses 7 meses, rolou coisas incríveis aqui. Porque aí eu entrei na coisa que você falou hoje, que é não é limpeza, é liberação, eu acho, né? Porque veio a criança ferida, vieram as crenças, os condicionamentos, vieram todas as narrativas, veio o personagem, e eu fiquei simplesmente observando e reconhecendo tudo que vinha sem refutar nada e sem fugir, apenas observando, muitas vezes inquirindo, investigando internamente, mas a maior parte do tempo eu silenciei. Eu até vi uns filmes, alguns vídeos, mas eu fiquei a maior parte do tempo fazendo nada, foi uma pausa mesmo. Teve uma noite que eu passei mal, eu senti uma sensação iminente de morte, sabe? Uma escuridão, uma tristeza infinita que eu nunca tinha experimentado, porque aí tinha vindo tudo que eu botei embaixo do tapete, todo aquele lixo veio tudo, emergiu. E naquela sensação assim de morte iminente, eu pedi ajuda para o Meditação Zero, que era meu grupo de apoio, né, que você e o Lisandro faziam parte. E eu não lembro se foi você ou se foi o Lisandro, quando eu compartilhei, mandei um WhatsApp assim, vocês me disseram, Laura, onde é que você está? Eu estou no meu quarto. Tem um espelho ali? Sim, tem aqui no meu banheiro. Então vai até o espelho, olha para o espelho e pergunta: quem sou eu? E eu fiz isso. Aí quando eu cheguei no banheiro, que eu olhei para o espelho, aí que eu desatei num choro convulsivo mesmo, porque eu estava muito feia, carquética, assim, escura. Eu não me reconhecia. E eu sentei no vaso sanitário fechado, e chorava, ia para o espelho e perguntava: quem sou eu? E voltava, sentava e uma poça foi se formando no chão. Eu fiquei 2 horas soluçando, gritando. Foi um horror aquele momento de catarse, foi meio Uhum. catártico mesmo, sabe? Uhum. E Uhum. eu dei espaço para aquilo. E aí senti vontade de tomar um banho, eu acho que foi o banho mais longo da minha vida, e fui para a cozinha comer alguma coisa, me deu fome, fui dormir. No dia seguinte, quando eu abri a janela do meu quarto, até agora me dá uma taquicardia, assim. Eu comecei a ver tudo vibrando, tudo brilhando, tudo brilhava. Era uma luz, era como se eu visse pela primeira vez a existência. Os pássaros, o som dos pássaros, parecia que tinha uma caixa de som aqui, eles estavam dentro de mim, era uma simbiose, se estabeleceu uma simbiose entre eu e a grama, eu e a florzinha, eu e a folha tremelicando, sabe? E eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu fiquei, né, extasiada, assim, em êxtase com aquele momento, assim, de unidade com o todo. E eu disse, mas não é possível, eu tô ficando louca. Aí eu vim até os fundos da minha casa, tem um quintal,
E o quintal também todo vibrava e estava vivo, e como eu nunca tinha visto. E aí eu senti uma vontade muito grande de sair de casa. Então, eu aguardei ao meio-dia, que era um momento que estava tudo quieto, e tem uma pracinha perto da minha casa, e eu fui saltitando aqui para lá, que nem uma louquinha, assim, uma criança, assim, né? E aí, passeando por essa praça, caminhando, a sensação era de realmente, assim, de conexão total, de expansão, de amplitude, tive a sensação de que eu não era um corpo, que eu só habitava, eu tive a sensação da unidade mesmo, sabe? E foi muito lindo. Eu passei vários dias assim, nesse estado. Achei que também, me iluminei. Ah, tá, valeu. Foram tantos anos, agora cheguei, é o meu presente. Só que não. Aí a coisa não se sustenta, né? Porque passaram uns dias, aí eu comecei a observar que o danado do ego ia devagarinho entrando, e eu tinha que fazer até um esforço para driblar ele. Mas eu notei que eu tive essa coisa da compaixão e da amorosidade com o outro, sabe? Assim, a separatividade realmente parece que se dissolveu e eu entrei num estado de não dualidade, assim, ainda que permanece. Mas de vez em quando eu sinto que é um caminho, como tu disseste, é um início e um caminho a trilhar. Mas foi muito linda essa experiência e agradeço por esse espaço de compartilhar. Que lindo, Lara. Que lindo. Nossa, emocionante. Uma alegria, dá uma alegria gigantesca de saber. Desejo a todos os seres, essa experiência terrena linda. É, Somos, somos deuses, né? Somos aí que eu entendi. isso, a unidade, né? Nossa, essa experiência é maravilhosa. E é assim, às vezes é isso, às vezes surge nada. O Lisandro teve também essa experiência do nada também, ele nem estava nessa jornada de busca espiritual, nada. Ele acordou um dia e acordou nesse lugar. Meu Deus, mas como é lindo esse meu quarto. A luz do sol, ele falava, a luz do sol entrando pela janela, assim, era uma coisa incrível, magnífica, fantástica. É, Aí essa sensação de unidade, de comunhão, né, com tudo, né? comunhão, comunhão. Comunhão, né? Essa comunhão com tudo. E esse lugar está aqui agora. Tá, Esse lugar está aqui tá aqui, agora. É tá aqui. apenas um direcionamento da nossa atenção. Sim, Claro que essas experiências elas surgem para a gente como experiências de pico, né? A gente né? tem um pico, né, de experiência e depois a gente volta para a normalidade. A integração, como a A gente, integração. a integração a gente já conversou uma vez, né, Laura, sobre esse lugar, né, da integração. Essas experiências de pico começam a diminuir no estágio da integração. Então, não é que a gente vai ter essas experiências de pico a todo momento. Não, essas experiências de pico, elas começam a se fundir com o nosso estado normal. Uhum. Então, a gente pode, em algum momento, em alguma, né, alguma coisa que esteja acontecendo, uma prática, uma meditação, um retiro, alguma coisa que a gente participe, né, a gente pode ter essas experiências de pico. Eventualmente, acontece também comigo. Até compartilhei com a Simone. Nossa, Linda, eu estava aqui, como é que eu falei? Eu estava contemplando a magnificência da existência. Tipo, estava contemplando quão magnífico que é a existência, nossa, do universo inteiro aqui agora existindo, olhando o céu estrelado na noite, sabe? O céu estrelado na noite. Nossa, a magnificência dessa criação é incrível. E tu entra num estado, né? Num estado de alta frequência, a tua frequência se eleva, né?
Então, de vez em quando, a gente está disponível para a gente esse lugar. Só que a gente não tem o hábito de levar a nossa atenção para esses reconhecimentos, né? Uhum. Então, no estágio da iluminação, a gente começa a ter isso. No estágio da integração, isso começa a meio que se normalizar, essa contemplação da magnificência da existência, ela está aqui, é apenas direcionar a minha atenção. Reconheço. O senso de unidade com o todo está aqui. É apenas, eu reconheço, né? A liberdade interior está aqui. Eu apenas levo a minha atenção para esse lugar. Sim, aquilo que eu sou é livre da trave. Sim. Ela não vem mais como uma experiência de pico, mas vem como um estado natural que vai se normalizando esse estado, né? E esse saber-se livre, esse saber-se amor, o saber-se contentamento, o saber-se paz passa a ficar mais presente, fica como um pano de fundo na nossa vida, né? Cotidiana. Sim. Então, E esse é o só uma estágio da pergunta, integração. Otávio. Assim, a partir desse lugar, então, eu me observei, depois que passou, né, passou todo ficou uma coisa mais leve, digamos assim, eu me percebi na expectativa, tá, de querer outros momentos assim. Eu não sei se isso não é uma do ego, uma artimanha do ego, porque quanto mais eu tinha expectativa, parecia que menos eu ficava inteira no meu estado de presença, porque Ah, eu estava esperando algo, eu não sim, estava aqui na sim. meditação, entende? Então, Sim. esse danado tentou de novo me pegar aí. Vê esse jogo rola, acontece. É o buscador espiritual, né? Buscador espiritual que teve uma experiência de pico. Tem até um vídeo, se tu por pesquisar, deve ter no YouTube. Um vídeo do Jim Carrey. Você sabe, né? Jim Carrey também está vivendo esse despertar, né? E tem um vídeo dele que ele está num público, assim, e ele comenta sobre essa experiência que ele teve. Se eu não me engano, foi também a experiência de unidade com o todo. Então ele comenta que teve essa experiência, e daí, no final do vídeo, ele diz assim: e a partir desse dia, eu tô tentando voltar para lá e não sei como. Aquele jeitão, né, cômico dele, assim, né? Então, é isso que rola, assim. Claro, depois que a gente viveu isso, a gente quer voltar para lá, a gente quer experimentar mais isso, mas como é que eu faço para ter essas experiências incríveis, né? Mas isso são experiências de pico, né? Que são importantes. Eu digo, como é que tu vai integrar? Ou seja, como que tu vai entrar no estágio da integração se tu não teve esses insights suficientes para te dar a certeza dessa dimensão, a certeza que tu é consciência? Luiz, a gente já bateu papo sobre isso também, né, cara? Tu precisa, no estágio da iluminação, tu precisa ancorar bem esse estágio da iluminação com esses insights, com essas experiências. Precisa focar em experimentar de uma forma direta isso, porque tu não tem como integrar isso no cotidiano se tu ainda tá titubeando de que essa é a tua realidade última como um ser, né? De que essa consciência é aquilo que tu é. Então, o estágio da iluminação é para tu confirmar na tua própria experiência de que tu é isso indubitavelmente. A partir dessa confirmação, fica muito mais fácil tu integrar isso no cotidiano. Então, às vezes, a gente tem um vislumbre desse lugar e a gente já quer, tá, como que eu faço para viver isso no cotidiano? Calma. Primeiro, esse estágio da iluminação, para ter essa série de fichas, essa série de vislumbres. E para isso, ainda é importante o para tudo, senta e vai sentar para praticar, para investigar, para se observar. Não tem como fugir disso. Tem que destinar um momento do teu dia para tudo e vai levar a tua atenção para a dimensão que tu já sabe qual é. Vai tocar, direcionar a tua atenção para essa dimensão consciência. Tu precisa pausar, porque se tu não pausar, força do hábito nos arrasta. As demandas do dia a dia nos arrastam. Você sabe?
Então, é preciso, no estágio de iluminação, é preciso essa pausa. No estágio da integração já começa a ficar, não precisa tanto, porque tu já está integrando, não precisa mais parar o que tu está fazendo, porque aquilo já começa a permear o teu dia a dia, entende? Mas enquanto que tu não teve ainda essa série de vislumbres, é importante essa prática, né? E aí usa a técnica que te for confortável, aquilo que te servir, que te for útil. Mas é isso, é direcionar a tua atenção para essa simples capacidade que existe agora aí em ti de observar a vida. Observação é um dos elementos mais simples no meu ponto de vista. Tu não está observando a vida aí, não está observando esse corpo, não está observando as sensações corporais, não está observando os pensamentos que entram na tua cabeça. Essa observação neutra, imparcial, essa é consciência. Leva a tua atenção para esse lugar e fica aí. A mente vai pensar, tá? Vai, mas tu está observando o pensamento, não tá? Seja a observação. Seja isso. Seja a observação. E é silenciosa, é uma experiência silenciosa, certo? Não há nada a ser dito. Não há nada a fazer. Não é um fazer. Então, ser a observação é o mesmo que ser consciência. É o mesmo que eu sou. É o mesmo que eu existo. Muito bem. Turma, mais alguém quer partilhar aí sua experiência? Tataratatá. Dou-lhe uma. Então, muito bem. Vamos nessa então, né, gente? Obrigado aí pela presença, então, de vocês. Muito grato por me dar essa oportunidade de compartilhar. É uma alegria para mim poder compartilhar essa mensagem, né? E, enfim, gratidão. Uma boa noite, bom descanso, boa semana para vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos aí no WhatsApp, espaço sempre aberto aí para trocas e partilhas individuais. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, turma, bom descanso. Valeu, até a próxima.